No dia em que matariam Santiago Nazar, levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio e quem chegava o bispo. Fala, meus amigos, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje falaremos sobre mais um livro do maravilhoso Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Rapaz, isso aqui é outra coisa fina do Gabo. Então assim, logo no começo tem essa passagenzinha que você diz: ah, eu tô lendo Gabriel Garcia Marques. Que maravilha de imaginação. Ele vem: nunca deixava carregada a arma, disse-me sua mãe. Eu o sabia e sabia também que guardava as armas em um lugar e escondia a munição em outro muito afastado para que ninguém cedesse, nem por acaso, à tentação de carregá-las dentro da casa. Era um sábio costume imposto pelo pai desde a manhã em que uma criada sacudiu o travesseiro para tirar a fronha. A pistola disparou ao cair no chão. A bala desmontou o armário do quarto, atravessou a parede da sala, passou com um estrondo de guerra pela sala de jantar da casa vizinha e transformou em pó de gesso um santo de tamanho natural no altar-mor da igreja. Na outra extremidade da praça, Santiago Nazar, que então era muito criança, não esqueceu nunca a lição daquele contratempo. Então, meus amigos, esse livro aqui conta a história da morte de Santiago Nazar. Obviamente, não é nenhum segredo, porque ele já inicia a novela assim, falando da morte dele. Mas o que é mais interessante aqui, que primeiro o domínio total da narrativa que o Gabo tem, né? E esse aspecto que é muito, muito, muito estranho, que é quando uma pessoa vai ser assassinada e todo mundo ao redor, a cidade inteira no caso aqui, sabe do crime que vai ser cometido, sabe que o cara vai morrer, mas esse é o mistério, o narrador que conta esse livro, conta essa história, é o mistério que ele tenta revelar e ele não consegue, que é, se todo mundo sabia, como foi possível que essa morte não tenha sido evitada? Isso me fez lembrar uma reportagem que eu vi uma vez. Isso aconteceu, um crime aconteceu nos Estados Unidos, num beco assim, numa rua, onde uma mulher ela foi assassinada na frente de diversas testemunhas que estavam nas janelas e ninguém foi capaz de dar um telefonema para a polícia ou tentar impedir o criminoso. E quando a polícia perguntou os jornalistas perguntaram por que ninguém tentou impedir ou ao menos ligou para a polícia e disseram: porque eu achei que alguém ia fazer isso e não eu. Então fica claro aqui que parece que todo mundo achava que alguém ia avisar, que o Santiago Nazar já estava ciente disso e ninguém pôde avisá-lo e evitar o crime, né? Santiago Nazar morre. Todos nós sabemos, do início ao final do livro, a gente sabe que ele vai morrer e toda a narrativa é contada a partir de diversas perspectivas, né? Vários personagens vão entrando, contando um pouquinho a história, contando o que viram naquele dia, acompanhando o passo a passo dos assassinos até a deflagração do crime. Mas então, para além dessa terrível história de assassinato, a gente tem também aqui uma bela história de casamento, tem essas coisas maravilhosas que o Gabo traz, né? Personagens riquíssimos, reluzentes, brilhantes, personagens coloridos que vêm à tona aqui, você fica simplesmente encantado com a forma com que ele nos presenteia com essa narrativa. E diz aqui, ó: eu vi em sua memória completar 21 anos da última semana de janeiro. Era esbelto e pálido, tinha as pálpebras árabes e os cabelos crespos do pai. Isso é Santiago. Era o filho único de um casamento de conveniência que não teve um único instante de felicidade, mas parecia feliz com o pai até que este morreu de repente, 3 anos antes, e continuou parecendo feliz com a mãe até a segunda-feira de sua desgraça. Dela herdou o instinto. Do pai, aprendeu desde muito pequeno o domínio das armas de fogo, o amor pelos cavalos e a amestração das aves de rapina. E também as boas artes do valor e da prudência. Falavam em árabe entre eles, mas não diante de Plácida Lineiro, a mãe dele, de Santiago, para que não se sentisse excluída.
Nunca foram vistos armados no povoado, e a única vez que trouxeram seus falcões amestrados foi para uma demonstração de altaneira em uma feira beneficente. A morte do pai forçara-o a abandonar os estudos ao término da escola secundária para encarregar-se da fazenda. Por méritos próprios, Santiago Nazar era alegre, pacífico e de coração aberto. Então aqui ele já vai mostrar que um cara que tinha amor pela vida, assim, um cara tranquilão, que não fazia mal a ninguém, e no entanto, por que mataram ele? O que foi que aconteceu? Mas antes, vamos falar aqui dos assassinos. Porque os assassinos eram irmãos da noiva, que é muito importante nessa história. Mas vamos lá. Eram gêmeos, Pedro e Pablo Vicário. Tinham 24 anos e se pareciam tanto que dava trabalho distingui-los. Era de aparência grosseira, mas de boa índole, dizia o sumário. Do processo. Eu, que os conhecia desde a escola primária, teria escrito o mesmo. Naquela manhã ainda vestiam as roupas escuras do casamento grosso em demasia e formais para o Caribe. Naquela manhã ainda vestiam as roupas escuras do casamento, grossas em demasia e formais para o Caribe, e tinham as feições devastadas por muitas horas de farra. Haviam cumprido, porém, com o dever de se barbear. Ainda que não tivessem parado de beber desde a véspera do casamento, não estavam mais bêbados depois de 3 dias, embora parecessem sonâmbulos acordados. Então, mas que casamento é esse, meus amigos? De onde é que eles vieram? O casamento da irmã Vicário, que é a Ângela Vicário. O que é que acontece? A Ângela, ela ia se casar com meio um forasteiro assim da cidade, um cara super rico, um cara, sabe, tipo aquele tipão de cara que é bom em tudo, nadar, dançar, o cara é rico, tem tudo que ele pode escolher, mas ele escolheu a Ângela Vicário para casar. E foi uma festança que trouxe a cidade inteira para lá, né? Então, o que é que acontece? A Ângela, meus amigos, ela não era mais virgem. E vocês sabem que isso pode ser um problema nessa época aqui, eu acho que era década de 60, alguma coisa assim, ou antes, 30. Aqui. Ângela Vicário, a bela moça que se casara na véspera, fora devolvida à casa dos pais porque o marido viu que não era virgem. Senti que era eu quem ia morrer, disse minha irmã. Mas por mais que virassem essa história do direito do avesso, ninguém podia me explicar como foi que o pobre Santiago Nazar acabou metido em tal complicação. E a gente vai saber, pela própria Ângela, quando perguntada, que quem tirou a sua virgindade foi o Santiago Nazar. Apesar de ficar essa dúvida de que se realmente tenha sido ele, porque eles eram primos e, segundo conta aqui o narrador, relator dessa história, não parecia que tivessem nada, nunca, jamais. Ele até brincava quando se falava em Ângela Vicário. E o primeiro capítulo termina, né? Jaime correu atrás dela sem saber o que acontecia nem para onde iam, e se agarrou à sua mão. Iam falando sozinho, dizia Jaime, o irmãozinho do narrador, né? Falando com a mãe, que estava indo prestar as condolências à comadre, mãe do Santiago Nazar, que iria morrer logo logo. Ele diz, a mulher ia falando, homens de pouca moral, dizia em voz muito baixa, animais de merda que não são capazes de fazer senão desgraças. Não se dava conta nem mesmo de que levava o menino pela mão. Devia eu ter pensado que eu estava louca, disse-me. Só me lembro que se ouvia de longe barulho de muita gente, como se a festa do casamento tivesse começado de novo, e que todo mundo corria em direção à praça. Apressou o passo com a determinação de que era capaz quando uma vida estava em jogo, até que alguém que corria em sentido contrário se compadeceu de seu destino. Não se incomode, Luísa Santiago, gritou-lhe ao passar. Já o mataram. Então, a morte dele vai perpassando toda a novela, a gente vai sabendo, momento a momento que ele está morto e que esse momento de matar vai lhe angustiando, sabe? Eu acho que esse é o grande mérito dessa história, de você ver uma narrativa assim, que você sabe o final, mas que você é incapaz de largar esse livro. Quando eu li a primeira frase, porra, agora eu vou ter que passar a madrugada dentro lendo esse livro aqui. É interessante, a técnica que ele mais usa aqui, né, a técnica geral, é da iluminação da personagem, onde mesmo a personagem que não se mostra necessariamente, que não aparece para nós como ela,
a gente acaba conhecendo pelas diversas facetas que algumas personagens contam sobre essa personagem central. Então, ela é iluminada por diversos ângulos por outras pessoas e não ela mesma se apresenta. E assim, mais outra referência, isso eu acho sensacional. No outro livro que a gente falou aqui, né, sobre o Ninguém Escreve ao Coronel, tinha assim a relação com os 100 anos de solidão, e aqui tem também o pai do noivo. Ele diz aqui, ó, o noivo era o Bayard de Saint-Romain, tá? Bayard de Saint-Romain. Pôs um fim a tanta conjectura. Porque as pessoas, o Bayard de Saint-Romain chegou na cidade, mas ninguém sabia quem era o cara. E aí, aquele fala-fala e tal, você vê, isso é outra característica, né? Ele mostra um evento, depois ele retoma os momentos anteriores àquele evento para contextualizar e contar a história. É sensacional isso que ele faz. Enfim, Bayard de Saint-Romain traz a família para que todos conhecessem a sua origem. E aí ele fala, eram 4, o pai, a mãe e 2 irmãs perturbadoras. Chegaram em um Ford T de placa oficial e buzina Fon, que alvoroçou as ruas às 11 da manhã. A mãe, Alberta Simon, uma grande mulata grande de Caraçaú, falava um castelhano ainda atravessado e tinha sido proclamada em sua juventude a mais bela entre as 200 mais belas das Antilhas. As irmãs acabadas de florescer pareciam 2 potrancas fogosas, mas o grande trunfo era o pai, o general Petrônio Saint-Romain, herói das guerras civis do século anterior e uma das glórias maiores do regime conservador, porque pôs em fuga o coronel Aureliano Buendia no desastre da Tucurinca. Então, mais uma relação, né? É sensacional essa obra circular, assim. Parece um mundo mesmo que ele criou, em que o centro é 100 anos de solidão, mas na periferia ainda existem essas histórias, essas vidas que acontecem, apesar daquele foco maravilhoso que é Macondo de 100 anos de solidão. Vou trazer esse livro aqui para vocês, vou trazer um vídeo bem bacana sobre ele no futuro. E aí, bom, ele volta para a festança, né? Fala de toda a festa como foi, dos eventos, do quanto ele gastou, das artimanhas do noivo para poder comprar a casa mais bonita da cidade, que a Ângela Vicário havia dito. Ele perguntou, qual é a casa mais bonita? E aí ele fala, a do viúvo de Chius, a do viúvo de Chius. E aí ele faz de tudo para comprar a casa do cara, compra e decide se casar e morar lá. Mas aí na noite de núpcias, como já foi dito, ele descobre que ela não era mais pura, né? E aí, meus amigos, para a gente fazer desse vídeo longo um resumo curto, a gente vai ter então a morte. O Santiago, ele vai morrer, de fato, uma tramóia terrível. Os irmãos acabam anunciando para todo mundo uma espécie de... porque eles descobrem que a irmã não era virgem, tinha que tomar a honra da irmã de volta, matando aquele que tinha desvirginado ela. E aí eles saem anunciando numa espécie de, assim, da tentativa desesperada de não matar o sujeito. Então eles dizem, eu vou matar, mas ninguém acredita muito. Então, como assim, os caras vão matar? E aí, como eles eram açougueiros, né? Eles matam o Santiago com a faca de estripar porco. E é uma confusão também, porque eles vão no açougue, pega a faca, e aí depois o delegado vai e tira a faca deles, e eles arranjam outra faca, e todo mundo fica sabendo que eles vão matar de todo jeito, mas ninguém faz nada, como eu disse. E, enfim, eles conseguem matar o Santiago numa cena horrível. Eu não vou ler não, porque eu não quero essa cena aqui no YouTube. Vocês leiam depois. Mas assim, mais uma coisa extremamente sensível do Gabo e esse poder dele de contar uma história toda amarradinha, sabe? Logo no início, o Santiago, ele em casa, vê a cozinheira que estripa uns coelhinhos para poder fazer o cozido, né? E eles tiram as tripas dos coelhinhos ela tira a tripa dos coelhinhos e joga para os cachorros comerem. E o que acontece? Quando o Santiago chega em casa com a barriga cortada e as tripas caindo, os cachorros querem comer a tripa dele, né? Então pode até parecer, é uma cena forte, lógico, muito forte, mas que você vê o domínio técnico do escritor aqui, né? De não por acaso aparecer uns cachorros, mas sim a história está toda amarrada, encadeada, para que uma coisa leve a outra, que tudo faça sentido e que
nada venha como se fosse um coelho sendo puxado de dentro de uma cartola como mágico, assim, sem preparação nenhuma. Tá tudo lá. Então, bom, acontece que o tempo passa, né? Mas no final das contas a gente não vai saber quem é o narrador dessa história. A gente sabe que é um primo do Santiago, a gente sabe que é ele quem conta a história, mas a gente nunca vai saber o nome dele. Mas ele vai atrás da Ângela Vicário, que acaba se apaixonando pelo noivo, né? Pelo ex-noivo. E aí, eu quero ler esse trecho inteiro para vocês, porque eu achei muito, muito maravilhoso. É sensacional. Vou procurar aqui. Ela já envelhecida, tá? Depois, alguns anos passaram, ela já envelhecida, vivendo ainda como uma virgenzinha com a mãe em outro vilarejo. E aí, eles contam, né? Nasceu de novo. Fiquei louca por ele. Disse-me, louca de pedra. Bastava-lhe fechar os olhos para vê-lo. Ouvia-o respirar no mar. O calor de seu corpo acordava à meia-noite na cama. No fim daquela semana, sem ter conseguido um minuto de sossego, escreveu-lhe a primeira carta. Foi uma carta convencional, na qual contava o que tinham visto sair do hotel e que teria gostado que ele a houvesse visto. Esperou em vão por uma resposta. Ao fim de 2 meses, cansada de esperar, mandou-lhe outra carta. No mesmo estilo indireto da anterior, cujo único propósito parecia se condenar sua falta de cortesia. 6 meses depois tinha escrito 6 cartas sem resposta, mas se conformou com a comprovação de que ele as estava recebendo. E aí ela vai escrevendo cartas e mais cartas e mais cartas e mais cartas para o Bayard de Saint-Romain, e ele termina esse capítulo da seguinte forma: em um meio-dia de agosto, enquanto bordava com as amigas, sentiu que alguém chegava à sua porta. Não precisou olhar para saber quem era. Estava gordo, o cabelo tinha começado a cair e já precisava de óculos para ver de perto. Disse-me, mas era ele, porra, era ele. Assustou-se porque sabia que ele a estava vendo, tão decaída como ela o via, e não acreditava que tivesse dentro tanto amor como ela para se conformar. Estava com a camisa empapada de suor como a tinha visto a primeira vez na feira, e levava o mesmo cinto e os mesmos alforjes de couro cru com adornos de prata. Bayard de Saint-Romain deu um passo à frente, sem se preocupar com as outras bordadeiras atônitas, e pôs os alforjes na máquina. Bem, disse, aqui estou. Levava a mala de roupa para ficar e outra mala igual, com quase 2.000 cartas que ela lhe escrevera. Estavam ordenadas por suas datas, em pacotes amarrados com fitas coloridas e todas sem abrir. Então assim, gente, apesar da morte, apesar dos problemas, porque existiam 1001 maneiras de evitar o crime que aconteceu aqui, mas que não foi evitado por uma razão desconhecida pelo qual o narrador tenta entender e a gente tenta entender junto com ele, mas que não tem razão de ser, coisa assim, você não consegue entender como aquilo não foi evitado, mas que o Gabo quer nos mostrar também que apesar da desgraça, apesar da tragédia, existe sim uma vida que vale a pena ser vivida, um amor que vale a pena ser recordado, um amor que vale a pena ser vivido. Então eu deixo mais essa recomendação, Gabriel Garcia Marques, uma crônica de uma morte anunciada. Eu vou deixar o link desse livro para compra vou deixar o link para compra desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link para compra desse livro aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa uma curtida aqui, compartilha com seus amigos, deixa um comentário para saber se vocês estão gostando do conteúdo. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.